A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um dia, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Confesso que sinto saudades de vocês, sinto saudades da igreja. Já faz alguns dias, ou praticamente mês, que estamos aí, ministrando a palavra do nosso Deus, por intermédio das redes sociais. E o Senhor tem dado graça e força e tem sustentado a sua igreja, a cada um em suas casas. Eu tenho certeza disso em meu coração. E crendo que logo já estaremos aí voltando para o templo, para a igreja, juntamente com vocês. E rever vocês vai ser uma felicidade muito grande do meu coração, da nossa família. E tenho certeza, em nome de Jesus, que juntos nós somos mais fortes para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje, Deus tem colocado em meu coração, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 22 e no versículo de número 27, que eu gostaria de frisar a questão de um profeta, de um homem de Deus que não se calou, mas ele disse a verdade e nada mais do que a verdade. Lembra agora quando o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 3, quando ele diz: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Naquele momento, quando Jesus está ministrando e falando para Nicodemos, Jesus está falando na verdade, ou seja, sem sombra de dúvida. O que eu estou anunciando, o que eu estou te falando é a pura verdade. E nós estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor, que é a verdade. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, por isso que ela se renova todos os dias em nossas vidas. Medita comigo nesta mensagem e tenha certeza que Deus vai falar com você aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir da parte do Deus Todo-Poderoso de Israel. No capítulo de número 22 de 1 Reis, no versículo de número 27, nós vemos aqui o rei anunciando a prisão de Micaías. E esta prisão que ele está anunciando, porque este profeta, ele profetizou aquilo que ele não queria ouvir, aquilo que ele sabia que o profeta, dentre todos os profetas que haviam ali naquele lugar, ele sabia que aquele profeta nunca profetizava coisas boas, mas sim coisas ruins. Mas para que você possa entender, no capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1, nós vemos aqui que durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. E Acabe, ele ficou um pouco indignado e revoltado, porque Ramote Gileade era de Israel, só que vieram os assírios e acabou assim tomando esta posse, tomando a herança que era do povo de Israel. Então, o rei Josafá, que era rei de Judá, ele foi visitar o rei Acabe. E no momento em que ele foi visitar o rei Acabe, naquele banquete, naquela festa, Acabe começou a falar sobre essa questão, sobre esse assunto. E no momento que ele terminou esse assunto, ele olhou para Josafá e diz assim: olha, você não subirá comigo? Vá comigo, para que juntos possamos conquistar novamente aquilo que é por direito, aquilo que é nosso, aquilo que é herança de nossos pais. Josafá olhou para o rei Acabe e disse: olha, rei Acabe, os meus homens são teus. Os meus cavalos também são teus.
Então, aquilo que você me pedir, certamente eu vou fazer. Pode contar comigo, foi isso que ele quis dizer. Mas ele disse, uma coisa eu te peço. Antes da gente subir para lutar, para guerrear, primeiro, vamos consultar ao Senhor e vamos ouvir a voz de Deus, o que ele vai falar. Vamos ouvir. Só que nós vemos aqui numa área espiritual que o próprio Deus, vendo que Acabe era rebelde, que Acabe era governado não por Deus, mas era governado por Jezabel, e principalmente você já parou para meditar sobre a questão da vinha de Nabote, a qual nós vemos que o rei Acabe queria aquela vinha, até queria trocar, mas Nabote disse, não, eu não vou trocar aquilo que Deus me deu. Abre-se parênteses, não troque jamais aquilo que Deus te deu por outras ofertas, por outros pratos. Não troque aquilo que é herança tua, aquilo que é herança de teus pais, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não troque. O que aconteceu? Nabote não trocou a sua vinha, e por não trocar a sua vinha, Jezabel foi lá e mandou matar Nabote, trazendo ali uma acusação gravíssima, mas ele não trocou, ele não cedeu aquilo que era dele. Naquele momento, o profeta Elias, até profetizou, sendo usado por Deus, que aquilo que eles estavam plantando, eles iriam colher, que teria um pago. Olha o que aconteceu, que os cães certamente lamberiam as prostitutas. Houve ali uma profecia da parte de Elias. Por quê? Porque eles roubaram, eles tomaram uma herança do servo do Senhor. Nabote preferiu morrer, mas ele não entregou aquilo que era de Deus. Não entregue aquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista. Vá em frente, prossiga, em nome de Jesus. Fecha parênteses. Voltando para a história, nós vemos aqui que o rei Acabe, ele chama 400 profetas. E na dimensão espiritual, Deus, vendo que Acabe era rebelde e ele tinha que ter também o seu pago por aquilo que ele plantou, por aquilo que ele cometeu, naquele momento ele disse, o que eu posso fazer? A quem enviarei para que enganassem o rei? Então um espírito mentiroso disse, não, você pode deixar que eu vou lá e eu vou enganar o rei. Vou colocar a palavra na boca de todos os profetas que estiverem ali e certamente vão enganar o rei. E o que aconteceu? 400 profetas começaram a profetizar e falar para o rei Acabe. Rei Acabe, pode ir, você vai ser vitorioso, Deus é contigo, pode ir porque esta batalha, esta guerra já está ganha, pode conquistar porque a terra Ramote Gileade é tua, Acabe, fique tranquilo porque é tua. E os 400 profetas começaram a profetizar a respeito do rei coisas boas e falando que ele seria vitorioso. Só que Josafá, vendo toda aquela situação em que todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, olhou para o rei Acabe e disse, meu senhor, não tem um profeta, um homem de confiança para que possamos consultar pela última vez? Não tem? Ele disse, olha, Josafá, tem um, mas esse todas as vezes nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, sempre profetiza coisas ruins. Então ele disse, então chame este profeta e vamos ver o que ele vai falar. Quando os mensageiros foram até o profeta Micaias e disseram, Micaias, o rei manda te chamar, mas nós temos algo para falar para ti.
400 profetas que estão ali diante do rei do palácio profetizaram coisas boas a respeito do rei. Então, quando você chegar diante da presença do rei, então fale aquilo que é favorável ao rei. Olha que situação, igreja. Olha que situação. Um profeta estava sendo intimidado a falar coisas boas a respeito do rei, porque outros profetas tinham profetizado coisas boas. Ele disse: olha, todavia, eu juro que eu só vou falar aquilo que Deus me mandar. E o que Deus me mandar falar, eu vou falar. O que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque quem manda na minha vida é Deus. Quem controla a minha vida é Deus. Então, tudo aquilo que Deus mandar eu falar, eu vou falar sim. Quando o profeta Micaías chegou diante do rei Josafá e do rei Acabe, que estavam vestidos com as suas vestes reais e sentados nos seus tronos, na eira, naquele momento, ele até foi um pouco irônico, né? O profeta, muitas das vezes, ele zomba, né? Ele ri. Lembra da história de Elias? Elias, vendo aqueles profetas, né? Os 400 profetas de Baal, 450 depois, começaram a se esfaquear, a se cortar e gritar: Baal, ouve-nos! Ouve-nos, Baal! E Elias começou a dar risada e disse: clame mais alto, fale mais alto, quem sabe ele está dormindo, né? Quem sabe ele está dormindo. E eles ficaram ali clamando, pedindo que Baal respondesse o seu sacrifício. E Elias estava ali dando risada, zombando, dizendo: clama mais alto, clama mais alto. Quando eles terminaram de clamar e vendo que não tinha resposta, a primeira coisa que Elias ele vai fazer é consertar o altar. Olha o que Elias vai fazer. Ele vai reparar o altar. Primeiro, ele tira as imundícias que todos aqueles profetas de Baal estavam fazendo, para assim colocar a sua oferta diante do Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, em nome de Jesus, escute o que Deus está falando com você. Repara o teu altar, conserta o teu altar. Você quer ver fogo de Deus descer na tua vida? Você quer ver Deus responder aquilo que você está precisando? Conserta o teu altar. Aleluia! Oh, glória! Repara o teu altar primeiro, tira todas as imundícias, tudo aquilo que não presta. Você está na sua casa com a sua família, você está em quarentena, e o que você está fazendo dentro da sua casa? Repara o teu altar. Assim como o profeta Micaías estava falando a verdade, a pura verdade. Eu não vim aqui, não estou aqui para falar aquilo que é favorável para a tua vida. Não, eu estou aqui para falar aquilo que Deus está tocando no meu coração. E o que Deus está falando é: você precisa reparar o teu altar. Deus só vai mandar coisas novas, coisas boas para a tua vida se você é obediente. Como que o rei Acabe queria coisas boas se ele era desobediente? Se ele estava fora da palavra? Se ele não estava na palavra? Micaías olhou e disse: olha, rei, pode ir, você vai ser vitorioso. Vai embora, vai, Deus é contigo, vai embora. Só que o rei Acabe pegou e disse: olha, quantas vezes eu tenho que pedir para você falar a verdade? E ele disse: tá bom. Eu via o povo de Israel como ovelhas que não tinham um pastor. Cada um estava correndo e não tinha pastor. E ainda tem mais.
um espírito do Senhor desceu e falou na boca dos 400 profetas. E dentre os 400 profetas, tinha um profeta, Zedequias, que ele fez um chifre de ferro. Um chifre de ferro. E ele começou a profetizar com aquele chifre, dizendo: assim como este chifre, ó rei, assim tu vencerás a batalha. Ele fez como se fosse um teatro. Ele fez algo que para mostrar ao rei que com aquele chifre ele poderia vencer todas as batalhas. Que Ramote de Gileade era de Acabe. Só que Micaías disse: não. Se você for, você vai morrer. Se você for, você vai perecer. Aí o profeta que estava segurando o chifre solta, chega até o profeta Micaías e dá um tapa nele. Ele cai. E quando ele cai, ele disse: você está falando que algum espírito entrou em mim, está profetizando? Ele disse: olha, quando você entrar em quarto, tu verás e saberás que o Senhor falou. Eu me lembro de uma vez, eu estava em um congresso de jovens, estava ministrando, estava pregando a palavra de Deus. E no momento que eu estava ministrando, pregando a mensagem da palavra de Deus, de repente a igreja sentindo a graça, sentindo o poder, sentindo a unção, e os jovens sentindo a presença de Deus, sapateando, falando em línguas estranhas. De repente um jovem, ele saiu lá do fundo e veio sapateando e batendo o pé, sapateando. Chegou diante do altar onde eu estava. Ele levantou a mão e disse: filho, eis que falo contigo. E ele falava em línguas estranhas. Eu fechei o meu olho naquele momento. E ele disse assim: eis que estou contigo. Sou eu o teu Deus. Mas em línguas estranhas. Ele começou a falar em línguas estranhas. E eu comecei a entender o significado das línguas estranhas. E no momento que ele estava profetizando, dizendo assim: eis que sou contigo, em línguas estranhas, eu escutei: eu te amaldiçoo. Eu disse: peraí, o que está acontecendo? Eis que estou te dando o dom da palavra. Em línguas estranhas falava: eu amaldiçoo o teu ministério, a tua vida. Eu parei e falei: não, peraí, o que está acontecendo? Ele falando, ele está profetizando coisas boas, mas em línguas estranhas eu estou ouvindo maldição. Então Deus falou comigo e disse: meu filho, não sou eu. Levanta a tua mão e repreenda, porque é demônios. E naquele momento que ele estava profetizando, a igreja ficou em silêncio. Igreja cheia, lotada, congresso da mocidade. Naquele momento eu disse: Deus, mas está todo mundo parado aqui. Deus disse: levanta a mão e repreende. E no momento que eu levantei a mão, eu disse: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Aquele jovem caiu com legiões de demônio. E eu disse para a igreja, enquanto isso que ele estava profetizando coisas boas para os meus ouvidos, em línguas estranhas ele estava profetizando que a minha vida fosse amaldiçoada, o meu ministério. E naquele momento, repreendi em nome de Jesus e o demônio foi embora e o jovem voltou e disse: o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Temos que ter o que Paulo nos ensinou, o discernimento do Espírito. Tem muita gente que está caindo em profecias, em profetas, que não é de Deus. Até quando você vai cair nessa? Repara a tua vida, conserta o teu altar.
O rei Acabe, ouvindo esta palavra que não era muito boa, disse: olha, pode colocar ele na prisão. Versículo de número 27, do capítulo 22. Coloca na prisão, vai viver de pão e água, até que eu volte em segurança. Ó. Micaías olhou e disse: ô rei, deixa eu te falar uma coisa. Ô glória. Se você voltar em segurança, Deus não falou em minha boca. Ouve todo o povo de Israel o que digo a todos vocês. Você acha que o rei Acabe não teve um receio, não teve medo? Teve sim. Porque se ele não tivesse, ele vestia as roupas reais. Sabe o que ele foi fazer? Ele vestiu a roupa de soldado, as armaduras de um soldado. Ele era rei, mas ele foi vestir uma armadura de soldado. E ele mandou que Josafá, ainda disse: Josafá, pode ir com as vestes reais. Ó. O rei da Síria pegou e disse assim: olha, gente, não vamos guerrear contra o povo, vamos direto no rei. Quando eles olham, quem está vestido de rei? Josafá. Que sogro, hein? Que amigo, hein? Que amigo, hein? Amigo que quer ver a morte do outro. Isso não é amigo, não. Só que quando tem um alvo, quando o alvo está nas costas que Deus já colocou, que é da pessoa que está se levantando contra você, ou querendo colocar você na arapuca, não é você que vai cair, é essa pessoa que vai cair. E foi assim que aconteceu com o rei Acabe. Ele pegou, ele se vestiu de soldado, e lá na guerra, um soldado que estava armando o arco, ele soltou a flecha ao acaso. O que é o acaso? Não tinha uma direção, mas para Deus tinha. Não tinha um alvo, mas para Deus tinha. E aquela flecha, ela acertou, ela entrou justamente entre as juntas da armadura e atingiu o rei Acabe. Ele caiu, pediu para tirar ele de combate, ficou de pé na carruagem para mostrar que ainda era o forte, o bambambam, mas ele não voltou para casa, se cumprindo aquilo que o profeta disse, que se você voltar em segurança, Deus não falou comigo. O que aconteceu? Ele ficou de pé, o sangue escorreu até a roda da carruagem e ali ele morreu. Os cães, as prostitutas, tudo que o profeta tinha profetizado, aconteceu. E a melhor profecia, eu quero te apresentar, é a palavra de Deus. E é esta palavra que eu deixo para vocês. Que vocês venham meditar e crer. Porque o Senhor, Ele é conosco. Porque o Senhor está sempre contigo. Acredita nisso e creia. Porque nós somos salvos pela graça. Mas não foi de graça. Deus abençoe.